Nesse episódio do Literatura Miojo, exploramos o método O Conhecimento do Conhecimento, de 1986, que é o terceiro volume daquela obra monumental do Edgar Morin. Isso. E a questão central que ele coloca é, assim, quase um paradoxo, né? Totalmente. Como é que a gente pode conhecer a nossa própria forma de conhecer? Parece um nó. Exato. Ele fala do desconhecido do conhecimento. É um conhecimento que se descobre. Incompleto, limitado. E é isso que a gente vai tentar desenrolar um pouco aqui, né? Mergulhar nessas ideias do Morin sobre como saber se forma, onde ele esbarra e por que isso importa tanto hoje. Vamos usar uns trechos do livro para guiar a conversa. Ótimo. Bom, para começar, o Morin não alivia. Ele faz um diagnóstico bem forte do nosso tempo, né? Bem forte mesmo. Ele critica muito essa super especialização, sabe? Saber cada vez mais sobre, tipo, quase nada. Exatamente. E ele diz que isso gera uma nova ignorância. Usa termos como patologia do saber, até mutilação. É uma ironia, né? Uma ironia tremenda, porque o avanço do conhecimento acaba criando pontos cegos gigantescos. Ele chega a falar num novo obscurantismo. E o mais doido é que viria da própria ciência, da universidade. Assusta um pouco pensar assim. Assusta. E para entender a raiz disso, o Morin vai fundo. Ele conecta conhecimento com a própria vida, com a biologia. Como assim? Ele traz a ideia de computação vivente. O cômputo, né, a ideia é que a auto-organização das células, a base da vida mesmo, já é uma forma, digamos, elementar de processar informação, de conhecer. É como se viver, na essência, já fosse um ato de conhecer. Ele dialoga com Maturana, com Piaget, vendo essa ligação profunda entre a organização da vida e a organização mental. Não só no cérebro. É uma ótima pergunta, porque desafia o senso comum. Para ele, essa computação celular seria a base, sabe? Meio inconsciente, pré-cerebral. O software básico da vida, digamos assim. Entendi. Aí o cérebro entra com computações muito mais sofisticadas. E o que a gente chama de espírito ou mente adiciona a cogitação, o pensamento consciente e reflexivo. Ah, tá. Computação e cogitação. Isso. E ele vê um ciclo aí. Cérebro, espírito. Um influencia o outro o tempo todo. É recursivo. E esse cérebro que permite a cogitação? Morin diz que é hipercomplexo. Nada de máquina simples. Nada simples. Ele menciona, por exemplo, a unidualidade dos hemisférios. Aquela ideia, simplificando muito, né? Direito mais para o concreto, sintético, e o esquerdo para o abstrato, analítico. E ele até sugere que a cultura, os papéis sociais, tipo masculino e feminino, interagem com isso, né? Podem meio que puxar mais para um lado. Exato. E tem também o princípio hologramático. Ah, sim. Aquela ideia de que o todo tá na parte meio. Uau! É surpreendente, como se cada pedacinho, uma célula no corpo, um indivíduo na sociedade, carregasse a informação do todo organizacional, refletisse o quadro geral. Fascinante. E essa complexidade toda, como ela se liga com a linguagem? Você diferenciou computação e cogitação. Onde a linguagem entra? A linguagem humana é a ponte. E também um filtro, né? Ela tem aquela dupla articulação que permite criar infinitamente. Fonemas, palavras, frases. Isso. Ela é computada pelo cérebro, parece que a estrutura básica é inata, mas é usada pela cogitação, pelo espírito para pensar, comunicar, só que tem um limite, né? Qual? Ela é linear, sequencial, uma palavra depois da outra. E o pensamento, a realidade, é tudo junto, simultâneo, interligado. Entendi. A linguagem organiza, mas também simplifica, achata a complexidade. Exatamente. Ela traduz, e toda tradução tem perdas. E não é só isso. Morin lembra que conhecer não é um ato frio, puramente lógico. Tem a existencialidade que ele fala. Nossas emoções, né? Euforia, medo, desejo. Tudo isso entra na conta. A pulsão cognitiva, a vontade de saber, a ansiedade, até arquétipos lá do fundo, tudo molda a nossa visão. Ele fala até numa psicoanálise do conhecimento. Ficar atento àquele sentimento de certeza, o ahá, que pode enganar. Totalmente. O risco do auto-engano, da self-deception, está sempre ali. E essa subjetividade toda se conecta com outra coisa que ele fala, o duplo pensamento. Sim.
A gente tem convivendo o pensamento que ele chama de empírico, racional, lógico, que busca prova, argumento. O lado mais científico, digamos. Mas ele nunca está sozinho. Ele interage o tempo todo com o pensamento simbólico, mitológico, mágico, que funciona por analogia, metáfora. E o Morin não vê esse lado simbólico como inferior, né? De jeito nenhum. É fundamental. Até o pensamento racional usa metáforas, mesmo que tente controlar. Pensa em campo magnético, onda de elétron. São metáforas. Verdade. E os mitos continuam vivos, se transformando. Viram neomitos. Até a razão, a ciência, podem virar mitos modernos. Uma coisa está sempre dialogando com a outra dentro da gente. Caramba! Juntando tudo isso, biologia, cérebro complexo, subjetividade e pensamento duplo, limites da linguagem, parece que o conhecimento humano é uma coisa bem frágil. Morin reconhece totalmente esses limites, ele é muito claro. Nosso conhecimento é sempre tradução, construção, nunca um espelho perfeito. São traduções de traduções. E aquela ideia da banda média. Exato. A gente só percebe diretamente uma faixa estreita da realidade, entre o micro e o macro. Sempre tem o real velado, o que escapa. A incompletude, o inacabamento é a nossa condição. Tá, mas se é assim, tão limitado, tão sujeito a erro, como a gente faz? Como agir no mundo com base nisso? Mas aí que está a virada construtiva do Morin. Reconhecer o limite não é para paralisar, é o começo da lucidez. E qual a ferramenta para isso? O próprio pensamento complexo. Um pensamento que abrace a contradição, dialógico, que entenda as voltas, recursivo, que veja a relação parte-todo, hologramático. É aprender a navegar na incerteza, sabe? Conectar os saberes que a gente fragmentou. Isso, e ter consciência da nossa própria chance de errar, de se iludir. É um exercício constante. Então, resumindo a ópera, conhecer, para Morin, é essa aventura complexa que nasce na vida, passa pelo cérebro e pela mente, é moldada pela cultura, pela emoção. Sempre uma tradução parcial, mas que pode ficar mais consciente de si mesma. Exatamente. E isso nos deixa com aquela pergunta para levar para casa, bem no estilo Morin, se o nosso conhecimento é, por natureza, inacabado e sujeito ao erro, à ilusão, como é que a gente pode cultivar a lucidez e a humildade para encarar os desafios tão complexos do nosso tempo? Fica a reflexão. Esse foi o Literatura Miojo, rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias às 10 horas uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera, sem pressa, mas com prazer.